Valeu, meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gurizada, vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar como é que tá o bastidor, como é que tá o vestiário. Após o clássico Grenal, o vestiário ele pesou ainda mais, ficou ainda mais complicada a situação, tá? Existiu uma expectativa, principalmente após a derrota pro Fortaleza, que o clássico Grenal poderia ser uma virada de chave, poderia ser um momento em que o Grêmio teria uma sequência melhor a partir do clássico. Inclusive o Renato ele fala isso na coletiva após o jogo contra o Fortaleza, né? Nada melhor do que um clássico Grenal para virar chave, para melhorar, arrumar a casa. Esse é o termo que ele usa, né, na coletiva. Só que como essa vitória não aconteceu, o clima acabou piorando nos bastidores. Enquanto o discurso do Renato na coletiva depois da derrota no Grenal era de que os jogadores estavam sentindo falta da família, estavam longe de casa e tudo mais, dentro das quatro paredes, como o Renato gosta de falar, a cobrança ela foi mais forte, tá? O Renato exigiu dos jogadores que eles acordem para o que estão fazendo, acordem para a situação que o Grêmio está sendo colocado e acordem principalmente para um bom resultado contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, principalmente porque o Atlético é um adversário direto do Grêmio na fuga ali da zona de rebaixamento. Existe uma expectativa, existe uma análise dentro do Grêmio, expectativa não, uma análise, né, de que tirar pontos do Atlético lá em Goiânia é bom, seja com uma vitória ou seja com um empate. Precisa sair de lá com um ponto. Nem que seja com um pontinho, o Grêmio já está satisfeito. Depois volta para Porto Alegre, volta a treinar no CT Luiz Carvalho, volta a jogar no Centenário, no caso aqui no estado do Rio Grande do Sul, e aí sim os jogadores estarão próximos da família e tudo mais, e o anímico deve melhorar a partir daí. Existe também uma análise, e principalmente essa análise vem do próprio Renato, uma avaliação de que após os 20 minutos do início da partida, os jogadores perdem intensidade, perdem o foco na partida. E isso não passa por ritmo de jogo e nem por questão física, e sim por foco dos jogadores. Os jogadores acabam ficando dispersos, acabam não prestando atenção no ritmo do jogo. E principalmente por isso que essa cobrança do Renato ela foi justamente ao encontro dessa questão do foco, de prestar atenção no que estão fazendo. Só que o Renato ele não foi forte só com os jogadores, ele foi forte também com a direção. A informação do colega Caliel Dornelles é que o Renato exigiu da direção melhores contratações, melhores a qualidade dos jogadores que o Grêmio vai buscar nessa janela de transferências. Ou, caso contrário, o Renato deixa o cargo. O Renato ele coloca o cargo à disposição para a direção, mas caso a direção achasse que ele era o problema, a direção não acha que o Renato é o problema. A direção acha que o problema todo está no momento. Os jogadores longe de casa, o anímico lá embaixo, o Grêmio jogando depois de um tempo parado. Então a direção não acredita que o Renato seja o problema disso tudo e por isso o Renato está sendo mantido no cargo e será mantido no cargo ao que tudo indica. A grande questão disso tudo, tá? Existe uma pressão muito grande nos bastidores agora também, a questão política, em cima de Antônio Brum, por melhores resultados. Então o Grêmio pretende, segundo a informação do colega o Léo Miller, que até o fim da semana o Grêmio anuncie pelo menos um jogador. Este jogador poderá ser um meia, né? Até porque o Grêmio tem conversas com meias e tudo mais. Se fala muito no Vina. Só que eu quero trazer para vocês um detalhe, né? Se o Grêmio quer dar uma acalmada no ambiente, quer dar tirar um pouco da pressão, principalmente em cima do Antônio Brum, eu acho que o Vina não seria uma boa contratação. Convenhamos, né? Que o Vina, eu acho que ele coloca mais fogo ainda nessa fogueira. Acho que o Vina seria um galão de gasolina nessa história toda, né? Até porque boa parte da torcida não gostaria de ter a volta do Vina. Então, acredito que a direção não faça esse movimento que o Léo Miller trouxe como informação, trazendo o Vina, porque eu acho que a situação seria ainda pior. Sobre o Coutinho, poderia ser uma possibilidade, o Coutinho, daqui a pouco contratação? Eu trago uma informação para vocês aqui. A imprensa do Rio de Janeiro está dando como notícia de que o Vasco acertou a contratação do Souza, o volante Souza, e do Alex Teixeira, que eram duas pedidas do Coutinho para ele voltar para o Vasco. Então acredito que essa contratação do Vasco com o Coutinho, esse acerto do Vasco com o Coutinho, ele já esteja muito bem encaminhado e o Grêmio acabe não tendo o Coutinho. Já era bem difícil, vamos colocar bem a realidade aqui, né? E com esse encaminhamento desses jogadores com o Vasco, a situação do Vasco com o Coutinho ela fica bem melhor.
Outro detalhe importante que eu coloco aqui para vocês é que é um pouco já faz parte do combo, mas já é um pouco mais afastado, é a situação do Fluminense. O Fluminense é o nosso adversário na Libertadores, é o nosso principal adversário também ali dentro da zona de rebaixamento, e o Fluminense agora no início da tarde demitiu o Diniz. E lá na imprensa do Rio colocam o nome do Renato como um possível substituto do Diniz no Fluminense. É importante eu trazer para vocês aqui o seguinte: o Renato, ele colocou o cargo à disposição da direção, caso a direção achasse que ele era o grande problema do time. O Renato, ele faz exigências da direção para a direção contrate e tudo mais, porque ele acredita que ainda pode tirar mais desse time. Então eu não vejo o Renato saindo do Grêmio neste momento, a não ser que seja uma proposta muito boa do Fluminense ou algo do tipo, o que eu também não acredito que o Renato abandonaria o projeto pelo meio do caminho, caso o Grêmio ainda consiga fazer bons resultados. A não ser que aí aconteça daqui a pouco do Grêmio perder pro Atlético, daqui a pouco perde pro próprio Fluminense, que é o jogo depois no final de semana. Bom, aí é outra história, a gente avalia ali na frente. Mas nesse momento eu não vejo o Renato largando o Grêmio pelo caminho para ser treinador do Fluminense, tá? Vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre mercado de transferências, já que a gente falou aqui sobre centroavantes e meias e tudo mais. Um nome que foi colocado na pauta do Grêmio nas últimas horas foi o atacante Rafael Navarro, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Colorado lá da MLS. O jogador foi oferecido ao tricolor nos últimos dias, mas o Grêmio analisou e não gostou do que viu e assim descartou o nome de Rafael Navarro. O jogador, ele começou no Botafogo, depois foi destaque da Série B, foi para o Palmeiras, foi emprestado ao Colorado lá da MLS e agora estava em fim de empréstimo lá com o Colorado, só que o clube vai fazer o poder de compra e vai levar o jogador de forma definitiva lá para o futebol da MLS. 11 gols, 2 assistências em 29 partidas, 25 milhões o Palmeiras vai ganhar com essa transferência aí do Rafael Navarro lá para o futebol da MLS, jogador oferecido ao Grêmio e foi descartado. Beleza? Vamos falar ainda sobre Michael Antônio, gurizada, centroavante da Jamaica, que está atuando na Copa América. Lembra do Michael Antônio? Eu acho que tu vai te lembrar dele. Jogador que esteve na pauta do Grêmio no início da temporada. Aliás, não só esteve na pauta do Grêmio, como chegou a realizar exames para assinar com o tricolor. Sabe o que aconteceu? Ele teve detectado nesses exames um problema no joelho. Ele teve uma lesão no joelho detectado nos exames e por ser um jogador de alto custo, o Grêmio na época não quis seguir com o negócio. Só que ele se recuperou e tá jogando bola, tá voando lá na seleção da Jamaica e voando lá no West Ham. O jogador, ele tem contrato com o clube inglês até o final dessa temporada, ou seja, tá livre, né? Terminou a temporada por lá, até o final de junho agora era o último mês, acabou o contrato dele praticamente. E ele vai ficar livre no mercado. Jogou pela seleção da Jamaica no sábado contra o México, marcou gol inclusive, só que acabou sendo anulado, depois o México foi lá e fez 1-0, enfim, tá jogando a Copa América. É um jogador pra gente ficar de olho, tá? Pra gente ficar de olho. Jogador que o Grêmio negociou no início da temporada, teve detectado uma lesão, jogador que se curou, tá jogando, tá na Copa América. É um jogador que daqui a pouco pode surgir de novo aí. 34 anos, Michael Antônio. Pra gente encerrar, a CBF confirmou o Centenário como palco do confronto do Grêmio contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Então o Grêmio joga contra o Atlético na próxima quarta, volta para jogar contra o Fluminense, joga contra o Palmeiras, faz 2 seguidas com o mando de campo do Tricolor, depois enfrenta o Juventude no Jacone. Ou seja, o Grêmio vai fazer 3 partidas em Caxias do Sul na sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te dá aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!